Ô Rose, e uma pesquisa, né, realizada pelo Instituto Datafolha aponta que 51% dos entrevistados são contra a reforma da Previdência. Mesmo assim, eu olhando os números, eu achei um índice até baixo, né? O que você acha disso? Eu achei baixo. Eu acho que tudo vai depender de como que o governo vai se comunicar com a população. E eu ainda acho que o governo não se comunicou, porque o que se foi falado é que o governo faria peças publicitárias para poder tentar envolver a população e ser transparente com as mudanças. Hoje, por exemplo, eu estava lendo os 100 dias no Globo, e quando se fala da Previdência, da reforma, o grande elogio em relação à reforma do Bolsonaro, diferentemente das outras, é que essa reforma tira privilégios. Né? De fato. De fato, Marcão, tira privilégios. Então, quando você pega essa pesquisa, você vai ver que, de forma geral, 51% rejeita a reforma. Mas quando você estratifica ou vai pelos perfis, você vê que há um entendimento diferente, né? Então, quem que rejeita? Funcionário público. Né? Claro, né? Que é óbvio, porque vai perder os privilégios. Então, a classe média, aquele que ganha um salário de R$9 mil, é um povo que está defendendo a reforma da Previdência, né? Então, eu acho que é uma questão de comunicar de forma transparente o que é essa reforma. Agora, o que não dá mais, eu sou contra aqueles 2 pontos que todos os deputados são, que é a história do BPC e a história da aposentadoria rural. Agora, por outro lado, eu gostaria e quero muito que acabem os privilégios, porque eu não acho justo você gastar 1/3 do dinheiro da Previdência para poder pagar a aposentadoria de aposentados, quando a maior parte de servidores públicos, quando a maior parte dos contribuintes vem da iniciativa privada e o contribuinte da iniciativa privada tem um teto. Por que o funcionário não tem que ter? Né? Por que tem que receber integral? Então, se quer receber de forma integral, que pague o pedágio, que pague a diferença, né? Tanto que algumas prefeituras já estão tentando, Zezé, modificar essa forma de aposentadoria e está querendo cobrar esse pedágio dos aposentados. Ou seja, o teto teu que a prefeitura vai pagar vai ser o teto do INSS. Se você quer receber integralidade, então você vai ter que contribuir mais, que é o correto. E trabalhar mais, que é o correto. Então, assim, então eu acho que a Folha, ela captou um pouco dessa questão aí da aposentadoria. Eu acho que se o governo explicar direito que esse negócio, Zezé, eu acho que vai ficar pau a pau, ou pelo menos pode inverter isso, porque realmente 51% é maioria, mas é uma maioria baixa, né? Pequena. Então, foi o que eu vi, Rose, né? Eu me lembrei de dados, por exemplo, de quando o Temer estava aí levando a reforma dele para o Congresso, 75% eram contrários, Rose. Então, quer dizer, avançou muito o governo. Mas, de fato, eu não vi ainda peça publicitária do governo falando da reforma da Previdência. Vocês viram? Não. Eu não vi, não tem nenhuma campanha na Tem uma rua, da nova Previdência que passa na televisão. Não vi, gente. Mas é a única. Eu não vi. Não vi, assim, nada do que pelo menos o que eu imagino como sendo a campanha necessária para o governo para esclarecer aí a população acerca do que é isso, né? Mas eu achei 51%, eu achei pouco, achei que já ganhou muito terreno a reforma da Previdência, apesar de que quem é favorável tá aí, são 42%, isso, né? E tudo mais. Mas você sabe que eu atribuo essa credibilidade ao Paulo Guedes e não ao Bolsonaro? Eu também. Isso não é um resultado, ou pelo menos não é o nome Bolsonaro. Para mim é o Paulo Guedes. Quando ele esteve na comissão, quando ele fez o enfrentamento, quando ele falou, e ele tem sido muito transparente em relação à Previdência. Ele fala, olha, não dá para continuar. Vocês querem ter aposentadoria para os seus netos? Tem que mudar. Então, ele não está com mimimi, querendo poupar o que é politicamente correto. Ele está rasgando o verbo. Então, eu acho que isso é uma credibilidade dele, né? Entre os eleitores do Bolsonaro, segundo o Datafolha, 55% são a favor da reforma 38, e não. 36 contrário. Quase acertou. E em relação a quem votou no Haddad, 72% são contra a reforma da Previdência. Por exemplo, esses 36%, mas entre esses 55% que votaram no Bolsonaro, aí eu acho que tem muito peso da figura do Bolsonaro ainda.
Não só do Paulo Guedes. Olha, entre esses 36%, que eu acho, eu não acho que tem, não. Eu acho o seguinte, por exemplo, os 36% eu vejo como, por exemplo, meu marido votou no Bolsonaro. Mas ele estava para se aposentar dentro de 5 anos. Com a reforma da Previdência, isso virou 12 anos. Ele está muito enfurecido com essa história. Então, ele faz parte desses 36%, que não esperava, que se sente traído, entendeu? Mas eu falei para ele, independentemente do governo que entrasse, qualquer governo teria que fazer essa reforma. Zezé, aquele governo que seja responsável, então não é o Bolsonaro, não seria o Haddad, não seria o Ciro Gomes. Qualquer um que entrasse lá teria que fazer, não tem jeito, né? Então, eu acho que esses 36%, Marcão, é esse eleitor que está nessa situação dele, que estava assim, com a boca, né, Zezé, pegando a aposentadoria e de repente vai ter que trabalhar mais um tempão. E por isso se arrependeu, entendeu? Ou pelo menos é contrário. Qualquer um, é bem isso. Eu falo isso para ele. Não é ele. É simplesmente a condição do país se deteriorou de uma tal forma que não dá para esperar mais, né? O que podia ter esperado já foi e já passou da hora de se fazer alguma coisa para poder ter recursos reais aí para você investir em outras coisas. E não ficar no vermelho igual a gente tá. Pô, esse vermelho, gente, isso é devastador. 139 bi